Fala galera, beleza? No vídeo de hoje queria conversar um pouco com vocês sobre correlação e diversificação, né? Falar um pouco também sobre pulverização. Muitas pessoas ficam aí com medo de pulverizar a carteira, mas afinal, o que é pulverização? Essa coisa realmente existe? E como diversificar bem a sua carteira de investimentos? Bem, pra gente começar, eu queria falar um pouco sobre a correlação dos ativos. Se você for parar para pensar, todo ativo tem um certo nível de correlação, né? Alguns têm mais, outros têm menos. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Camil e a M. Dias Branco. São duas empresas brasileiras, né, listadas aqui na Bolsa Brasileira, e elas atuam no setor alimentício, né? A M. Dias Branco ali trabalha com massas e biscoitos, e a Camil também tem feijão, tem várias coisas. Então elas estão ali expostas ao mesmo setor e estão aqui no mercado brasileiro. Então elas têm um certo nível de correlação, né? Estão expostas à mesma moeda, mas se você pegar a M. Dias Branco e comparar com o Itaú, a correlação já diminui bastante, né? Porque são setores diferentes. O Itaú está no setor financeiro, a M. Dias Branco está exposta a commodities, né, como trigo, então a correlação acaba diminuindo um pouco. Mas se você for pegar a M. Dias Branco e comparar com o Google, a correlação diminui ainda mais, porque o Google é uma empresa americana, é uma empresa de tecnologia, e a M. Dias Branco está exposta aqui ao mercado brasileiro. Bem, e onde eu quero chegar com essa história? Eu quero chegar na diversificação, né? O que seria diversificar? Seria buscar ativos ou classes de ativos mais descorrelacionadas, né? E aí, para você descorrelacionar esses ativos, teria que pegar ativos com o beta baixo, né? Ou até com beta negativo, que a correlação seria negativa, então quanto um sobe, o outro desce, né? Se você não sabe o que é beta, eu fiz aí uns stories no Instagram explicando mais ou menos como funciona o beta. Me segue lá, dá uma olhada lá, tá nos destaques lá do perfil. Então é isso aí, bem legal aí pra quem quer saber o que é beta. Mas bem, voltando aqui ao assunto, né, você teria que procurar ativos com essa correlação baixa ou uma correlação negativa, né? E como fazer isso? Pode pegar aí investimentos no exterior, investir em fundos imobiliários, ações aqui no Brasil, né, um pouco de renda fixa. Aí você estaria bem diversificado, né? Porque se você for pensar, eu tenho 10 empresas, supondo que eu tenha 10 empresas na minha carteira. Beleza, estou bem diversificado, né? Só que às vezes você não está bem diversificado, você só tem 10 empresas, mas a correlação é muito alta. Supondo que você tenha 10 empresas e as 10 empresas estejam no Ibovespa e tenham uma participação boa no Ibovespa, uma participação alta. Então você trocou 6 por meia dúzia, né? Você não diversificou por nada, porque a correlação dos ativos continua bem alta. Você está exposto a empresas diferentes, né? Isso é óbvio, mas a correlação ainda é muito alta, né? Você não está tão bem diversificado assim quanto você estaria se estivesse investindo, sei lá, talvez fora do país. Então esse é o ponto, né? Buscar ativos cada vez mais descorrelacionados. E de onde vem a ideia de pulverização, né? Muitas pessoas ficam com medo, já até me perguntaram: ah, mas aí se eu colocar duas empresas do mesmo setor na minha carteira eu vou estar pulverizando e tal, né? Só que na minha concepção isso não existe. Pulverização é quando você tem, sei lá, supondo que você tenha 6 empresas na sua carteira, né? Mas você conhece muito bem as 6 empresas, acredita no business, conhece muito bem todas elas, e aí você fala: ah, tenho poucas empresas, quero diversificar um pouco a carteira. Aí você coloca, sei lá, talvez mais 10 empresas, e você nem tem estudado tão bem essas 10 empresas. Você colocou para dar volume, para dar mais número de empresas lá, sei lá por quê, né? Eu acho que isso realmente é pulverização. Você nem sabe por que você colocou ali só para ter realmente um número. Mas se você conseguir acompanhar, sei lá, 20, 30 empresas, eu acho que você ainda está diversificando, né? Isso não é pulverização. Exemplo disso, vou até pegar um livro aqui para mostrar para vocês, né? Que é esse livro aqui, né? Que é o livro do Losnak, já fiz até uma live com ele aí no Instagram, tá aí, salva a live. É um livro sobre fundos imobiliários, né? O nome do livro é FIIs para não iniciantes. E nesse livro, no final do livro, ele aborda a carteira dele, né? E na carteira dele ali, se você for ver, a quantidade de fundos imobiliários que ele tem na carteira é enorme, né? Então, se for pensar, o cara tá pulverizando a carteira dele de fundos imobiliários, tem, sei lá, 20, 30 fundos imobiliários na carteira dele, todos são expostos ao setor imobiliário, né, querendo ou não. E então ele estaria pulverizando a carteira, porque ele está investindo aí em 30 fundos imobiliários e são todos do mesmo setor, né, que seria o setor imobiliário. Na verdade não, cara, ele só tá investindo em coisas completamente diferentes, né? Isso não é um time de futebol que você pode escolher entre Vasco e Flamengo só. Você escolhe aí entre várias empresas, né? Porque são empresas completamente diferentes. Se for pensar em Banco Itaú e Banco Inter, são empresas completamente diferentes. O Banco Inter é um banco digital, está crescendo muito mais. O Itaú já é um banco gigante aqui no Brasil, né? A taxa de crescimento do Itaú é bem menor do que a do Banco Inter. Então são business completamente diferentes. Então acho que você não tem que se preocupar tanto
com essa questão aí de pulverizar carteira. Você tem que entender por que você está colocando a empresa na carteira e não colocar só para dar número. Então a pulverização, na minha concepção, seria essa questão, né, de você colocar ali mais uma empresa, mais 10 empresas, sei lá, só para você falar, botei aqui 14 empresas na minha carteira, agora tô tranquilo, tô diversificado, né? Acho que essa seria realmente a ideia de pulverização. Então, para você que tem medo de pulverizar a carteira, não precisa ficar com esse medo aí, você pode botar aí quantas empresas você quiser. O negócio é se fazer sentido, né? Você tem que pensar nisso, faz sentido o que eu tô fazendo aqui, né? E você tem que acompanhar a sua estratégia aí de investimento também. Então, o vídeo era esse, né? Um vídeo mais curto aqui, só queria trocar essa ideia com vocês aí sobre diversificação, né? Correlação dos ativos e pulverização, para você tomar cuidado aí, né? Às vezes você acha que você diversificou bem a sua carteira, né, colocou aí, sei lá, 14 ativos na carteira, mas a correlação dos ativos é muito alta, né? Acaba que você não diversificou foi nada. Mas então é isso aí, galera. Obrigado aí pra você que assistiu aqui até o final, né? O vídeo bem mais curto mesmo. Mas é isso. Se teve alguma dúvida aí, pode deixar aqui nos comentários ou pode mandar lá no Instagram, né? Me segue lá no Instagram também, eu posto uns conteúdos bem legais lá, né? E como eu falei do beta, tá lá nos destaques. Então é isso aí. Se inscreve aí no canal, deixa seu like se você gostou, manda pra alguém aí se fizer sentido nesse vídeo, se acha que vai agregar aí. Então é isso, valeu!